partir de agora, você ficará 60 minutos conectado com a paróquia Nossa Senhora da Conceição do Coité. Está no ar. Hora Católica. Você verá 60 minutos de espiritualidade, informações, catequese e as melhores músicas católicas. Está no ar a Hora Católica. Eu sou o Padre Everaldo. Esse programa é mais um meio de evangelização da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Coité, Diocese de Serrinha, Bahia. Hoje é 12 de março de 2016. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo de graça e conversão, tempo que já está se findando. Nas próximas semanas já é Semana Santa, a semana maior para nós cristãos. Por isso, daqui a pouco, no nosso programa vamos falar sobre o verdadeiro sentido da Semana Santa na estreia do quadro Catequese no Ar. Você pode participar do nosso programa através do 3262-1010, 3262-1010. Você pode ligar, fazer alguma pergunta ou também deixar o seu pedido de oração ou o nome de alguém especial que seja aniversariando hoje. Agora são 7h03. Antes da gente ouvir a narração do Evangelho deste domingo e a reflexão do Padre Gil, vamos invocar o Espírito Santo com Vida Reluz cantando Vinde. Oh
Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-as no meio dele. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Caríssimo irmão e irmã, nos aproximamos cada vez mais do grande e fundamental evento de nossa fé cristã, que é o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. No domingo passado, com a parábola do filho pródigo, Jesus nos mostrou o amor misericordioso de Deus. E no evangelho desse quinto domingo da Quaresma, tivemos a oportunidade de escutar o episódio da mulher adúltera, que Jesus salva da condenação à morte. Surpreende essa atitude de Jesus. Nós não ouvimos palavras de desprezo, nem ouvimos palavras de condenação, mas somente de amor e de misericórdia. Palavras que nos convidam à conversão. Eu também não te condeno. Vai de agora em diante e não tornes a pecar. Nesse belíssimo evangelho, nos deparamos com uma comovente cena da vida de Jesus diante de uma mulher. Jesus, rosto da misericórdia do Pai, dá o exemplo passando das palavras aos fatos. Jesus ensinava no templo. Os escribas fiscalizavam o mestre, buscando pretextos para acusá-lo. Trouxeram uma mulher surpreendida em pecado de adultério, e segundo a lei de Moisés, tais pessoas deviam ser apedrejadas. Aproveitaram a situação para deixar o Cristo numa situação embaraçosa. Mestre, o que vamos fazer dessa mulher? Perdoá-la ou apedrejá-la como manda a nossa lei? Para os escribas e fariseus, era uma oportunidade para testar a fidelidade de Jesus às exigências da lei. Para Jesus, foi uma oportunidade para revelar a atitude de Deus frente ao pecado e ao pecador. Jesus não aceita uma lei que, em nome de Deus, gera morte, por isso não respondeu e ficou rabiscando no chão. Diante da insistência dos acusadores, ele se levantou e os desafiou. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Não sabemos o que escrevia. Segundo uma tradição, Jesus escrevia os pecados de cada um deles. E então aqueles cumpridores da lei, envergonhados, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Só ficaram no pátio do templo a mulher, os discípulos e Jesus. Então Jesus perguntou: Mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. A mulher não tinha manifestado nenhum sinal de arrependimento. Assim mesmo, Jesus a convida a seguir um caminho novo de liberdade e paz. Jesus não aprova o pecado, mas não condena a pecadora. Mostra que o importante é a conversão das pessoas, não sua condenação. E ainda hoje, no sacramento da reconciliação, Deus continua nos dizendo: teus pecados estão perdoados. Vai em paz e não peques mais. No episódio, Jesus nos oferece uma imagem de Deus, um Deus que é mais misericórdia do que justiça.
Um Deus que não quer a morte do pecador, mas a sua plena libertação. A força de Deus não está no castigo, mas no amor. Diga não à hipocrisia fiscalizadora dos escribas de ontem e de hoje. Ainda hoje a intransigência fala mais alto do que o amor. Mata-se, oprime-se, escraviza-se em nome de Deus. Todos somos pecadores e não temos o direito de condenar, de nos tornar fiscais dos outros. Quando os acusadores ouviram as palavras de Jesus, largaram as pedras e foram embora. Nós, pelo contrário, ouvimos a palavra do Evangelho, mas não soltamos as pedras nem recolhemos a nossa língua. Irmãos e irmãs, não devemos discriminar e condenar as pessoas caídas à beira do caminho. Elas não precisam de juízes, mas de salvadores. Qual é a nossa atitude diante dessas pessoas? A atitude de Jesus ou dos escribas e fariseus? Jesus teve compaixão e compreensão. Ele não aprovou o pecado, mas não condenou a pessoa. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus sempre nos dá uma nova chance para abandonarmos a vida do pecado, para experimentarmos a misericórdia do Pai, que não se cansa de perdoar. Imitando o gesto de Jesus, que não condena, sejamos também nós misericordiosos como o Pai. A você que nos escuta, concedo-lhe a minha bênção e até o próximo sábado, se Deus permitir, assim seja. Hora Católica. Conheça a história dos santos e santas das nossas comunidades. Na Hora Católica, nossos padroeiros. E hoje, no quadro Nossos Padroeiros, contarei a história de São Roque, o padroeiro da comunidade de São Roque e também padroeiro da comunidade da Jaqueira, que será fundada amanhã. Originário de família nobre, São Roque nasceu no ano de 1295 na França. Seu nascimento foi uma grande bênção de Deus. Foi fruto e resultado de muita oração. Sua mãe era muito devota a Nossa Senhora e pedia insistentemente graça de poder ter um filho, mas já estando em idade avançada. Ela foi atendida dedicando-se à educação de seu amado Roque. Roque ficou órfão dos pais quando tinha entre 15 e 20 anos e herdou uma grande fortuna. Porém, como cristão convicto educado por sua mãe, Roque desejava viver na pobreza, em imitação a Cristo. Por isso, ele quis repartir todos os seus bens entre os pobres. São Roque viveu por 3 anos na cidade de Roma. Passava muito tempo em oração na tumba dos apóstolos. Lá, ele contraiu a praga e, para não ocupar mais um leito no hospital, arrumou um lugar na floresta para esperar a morte. Pela graça de Deus, ele viu ali, bem perto da cabana onde vivia, uma pequena fonte de água límpida e cristalina. Ao beber e se lavar nas águas, ele sentia grande alívio em suas feridas. Outro fato interessante foi que um cachorro o encontrou e começou a levar pão para São Roque. O dono do cão, notando a regularidade com que o animal fazia isso, seguiu e encontrou o santo. Roque ficou curado da doença e conseguiu a conversão de seu benfeitor. Então, ele ficou um tempo em Piacenza e curava os doentes por lá. Ao retornar à sua terra natal, não o reconheceram e ele foi preso ao ser confundido com um espião. Morreu na prisão 5 anos depois. São Roque é representado com um cachorro ou com um peregrino usando capa, chapéu, botas e às vezes segurando o cajado. Como protetor dos cães, ele é mostrado com um cachorro lambendo suas feridas. São Roque, rogai por nós.
metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Rios e mares estão cada vez mais poluídos pelo esgoto e pelo lixo. Essa situação precisa mudar. Vamos nos mobilizar pelo direito humano à água e ao saneamento básico no Brasil. Cuidar da casa comum é nossa responsabilidade. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. 20 de março, participe da Coleta Nacional da Solidariedade. Uma realização do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Sustentável, Hora Católica. Notícias da Igreja. Notícias da Igreja. Número de católicos cresce mais do que a população mundial. Morre Frei Antônio Moser. Papa aprova novas normas para a gestão de bens em processo de canonização. Os detalhes agora Nas notícias da Igreja. O Vaticano divulgou no último sábado, dia 5, a última edição do Anuário Estatístico da Igreja, relativo a 2014, onde se revela que desde 2005 o número de batizados cresceu mais do que a população mundial. Entre 2005 e 2014, o número de católicos batizados em todo o mundo aumentou 14% e a população mundial 10,8%, revela o Anuário Estatístico Eclesiae 2014. Em termos absolutos, em 2014 conta-se 1.272.000 católicos, 17,8% da população, enquanto em 2005 era 1.115.000, 17,3% da população mundial. Entre 2005 e 2014, o número de batizados na Oceania cresceu menos do que a população do continente, 15,9% e 18,2%, respectivamente, ao contrário do que se verificou na América, onde os católicos aumentaram 11,7% e a população 9,6%. Na Ásia, registrou-se um aumento de 20% no número de católicos e 9% no crescimento populacional. Em todo o mundo, o número de bispos passou de 4.841 para 5.237 entre 2005 e 2014, aumentando 8%. E o número de sacerdotes, diocesanos e religiosos cresceu em 9.381, ou seja, passando de 406.411 para 415.792, aumentando 33% na África, 27% na Ásia e diminuindo 8% na Europa e 1,7% na Oceania. De acordo com o comunicado da Santa Sé, o maior crescimento nos vários grupos analisados pelo Anuário Estatístico Eclesiae 2014 refere-se aos diáconos permanentes, com um aumento de 33,5% entre 2005 e 2014, passando de 33.000 para quase 45.000. Os diáconos permanentes são agentes pastorais de maior relevo, sobretudo na América do Norte, onde atua 64% dos diáconos permanentes do mundo, e na Europa, onde trabalham 32%. O Anuário Estatístico Eclesiae 2014 evidencia também o crescimento no número dos candidatos ao sacerdócio no mundo, que aumentou de 114.439 em 2005 para 116.939 em 2014, tendo sido 120.616 em 2011. Os dados da Igreja Católica, que comparam os números de 2014 em relação ao ano de 2005, mostram ainda uma diminuição de religiosos não sacerdotes de 54.708 para 54.559, nomeadamente na América, menos 5%, na Europa, menos 14,2% e na Oceania, menos 6,8%, tendo-se registrado um aumento em África, 10%, e na Ásia, 30%. Agora são 7h22. Morreu na manhã da última quarta-feira, dia 9, em decorrência de uma tentativa de assalto na rodovia Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Frei Antônio Moser.
A morte do religioso foi confirmada por sua assessoria, em Petrópolis. Ainda segundo a assessoria, o religioso estava viajando para participar do programa Em Pauta, que acontece ao vivo no estúdio da TV Canção Nova, em São Paulo. De acordo com o site oficial dos franciscanos, Frei Mosé foi morto a tiros após ser abordado em um carro por assaltante. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã, na pista sentido Rio de Janeiro. Mesmo ferido, o religioso de 75 anos ainda conseguiu dirigir o carro até o acostamento. Os bandidos que estaria de moto conseguiram fugir. O site informou também que as equipes do Concer foram até o local e chegaram a chamar a ambulância, mas o frade já estava morto. Frei Antônio era diretor-presidente da editora Vozes, professor de Teologia Moral e Bioética no Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis, Rio de Janeiro, pároco da Igreja de Santa Clara e diretor do Centro Educacional Terra Santa. O Papa Francisco aprovou em regime de experiência por 3 anos novas normas sobre a administração dos bens nos processos de beatificação e canonização, revogando os procedimentos aprovados por João Paulo II em 1983. A reforma propõe mais transparência financeira e intervenções em casos de abusos. O documento recomenda que as causas de beatificação e canonização, por sua complexidade, requer muito trabalho e comporta despesas. É preciso, então, tornar ainda mais transparente, clara e funcional a gestão de tais bens. Os promotores das causas e os bispos diocesanos serão mais envolvidos nesse processo. O documento aprovado por Francisco também estabelece que sempre que o promotor pretenda utilizar uma parte dos bens para outros fins diferentes daquela causa, precisa da autorização da congregação para as causas dos santos. Quando o promotor receber o balanço, depois de aprová-lo, deve encaminhar uma cópia à autoridade competente para vigilância. Em caso de abuso de natureza administrativo-financeira por parte dos envolvidos no desenvolvimento da causa, o órgão deve intervir de forma disciplinar. Após a cerimônia de beatificação ou de canonização, a administração do fundo precisa fazer a prestação de contas. Depois da canonização, a Congregação para a Causa dos Santos, em nome da Sé Apostólica, dispõe a eventual permanência do fundo. As notícias da igreja ficam por aqui. Para mais informações, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Paróquia de Coité. Continue ouvindo a Hora Católica com o Padre Everaldo Góes. Vamos acompanhar agora os informes da nossa paróquia com Carlos Oliveira, que traz para nós o que estará acontecendo nos próximos dias aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Coité. Bom dia, Gal. Bom dia, Padre Everaldo, e a todos os ouvintes católicos da cidade de Conceição do Coité, os informes da nossa paróquia. A gente vai trazer a agenda de missas da semana, 7 horas e mais 26 minutos, 7h26. Hoje tem missa na comunidade de São Roque, às 7 horas da noite. Amanhã, missa na Igreja Matriz, às 8 horas da manhã. E às 7 horas da noite, missa em Salgadalha, às 8 horas da manhã. Amanhã tem missa da Fundação da Comunidade de São Roque, no bairro da Jaqueira, às 7 horas da noite. A missa na sede da associação. Segunda-feira, missa na Igreja Matriz, às 7h30. Na quarta-feira, missa na comunidade de Cachorrinha e Riacho do Morro, às 7 horas da noite. Quinta-feira, missa na comunidade El Shaddai, na chácara de Dodô Alonso, às 7 horas da noite. Missa na Avenida 7 de Julho, às 7 da noite. Sexta-feira, missa na Igreja Matriz, às 9 horas da manhã. Missa em Varginha, às 7 horas da manhã. Também na sexta-feira, missa na Avenida Presidente Costa e Silva, residência de João Batista, às 7 horas da noite. No próximo
próximo sábado, missa em Boa Vista, às 4 horas da tarde. Missa em Patos, às 7 horas da noite. Comunidades em festa nesse sábado, ou melhor, no próximo sábado, dia 19, festa de São José em Sambaíba, às 4 horas da tarde. Avisos importantes: amanhã após a missa, das 8 horas, formação com os ministros das comunidades da sede Zona Rural. Hoje vai acontecer reunião com a Pastoral do Dízimo, às 2 horas da tarde, no Centro Comunitário, 2 representantes de cada grupo, pastoral e movimento. Lembrar também da Romaria Aparecida, que está de R$ 900, 4 parcelas aí de 225, abril, maio, junho e julho. Você fala com o Van na Secretaria Paroquial. Esses são os informes da Paróquia de Conceição do Coité. Segue o programa Hora Católica. Ainda tem mais um aviso, que hoje às 2 da tarde terá um curso de pais e padrinhos. As pessoas queriam saber quando vai ter curso. Hoje à tarde tem curso de pais e padrinhos, às 2 da tarde lá no Centro Paroquial. E tem um convite aqui também na comunidade Lagoa do Meio, as jovens núcleos Lagoa do Meio, que às 7 horas terá o encontro da missão vocacional lá em Lagoa do Meio. Espaço dos Dizimistas. Agora são 7h30 no Espaço Dizimista. Nós queremos trazer para você o resultado do balancete do mês de janeiro deste ano. No saldo anterior era R$ 4.993,66. O total das receitas de janeiro foi R$ 24.031,77. O total das despesas, R$ 28.772,34. No mês de janeiro, tivemos um saldo de R$ 253,09. Então veja, diante das despesas que tivemos na paróquia e das necessidades que houve de pagamento de funcionário e tal, no final do mês de janeiro sobrou apenas R$ 253. E algumas pessoas vinham perguntar: padre, por que não pinta a igreja? Por que não coloca um bebedouro? Por que não começa a construir a igreja nova? Por que não reforma o centro paroquial? Aí eu pergunto, com R$ 253 sobrando por mês, dá para fazer tudo isso? Então não dá. Então, por isso a importância da gente falar sobre o dízimo. Se todos os católicos fossem dizimistas, e a gente está fazendo uma campanha de todos se tornarem dizimistas, porque imagine se 1.000 católicos que devolvessem apenas 3% do que recebe. Imagine, que ganha um salário mínimo, 3% é R$ 26,40. Se 1.000 católicos devolvessem apenas 3% por mês, nós teríamos um dízimo de torno de R$ 26 mil. Hoje o nosso dízimo é 12 mil. Então, tivemos que demitir há pouco tempo um funcionário que foi o Guilherme, que era o sacristão, e provavelmente, se continuar nessa situação financeira, que não está dando para manter os funcionários, terá que demitir mais funcionários. Se não conseguir manter os 2 padres, um padre terá que sair da paróquia, porque não tem como manter sem um recurso financeiro. Então o dinheiro do dízimo não é para o padre, é para a paróquia, é para investir na evangelização, é para a manutenção da igreja, do culto, é para fazer a caridade. Mas não está dando nem para pagar as despesas no momento atual. Então a gente agradece àqueles que são dizimistas, inclusive esse programa está no ar, porque a gente está tirando parte do dízimo, confiando na providência e confiando também nas pessoas. Aí teremos o contrato até dezembro, mas se não der pagar, a gente sai do ar antes, né? Mas aqui é R$ 1.000 por mês, a gente pagando com o dinheiro do dízimo, que é uma forma de mostrar que a gente estamos evangelizando com a sua contribuição. Nós teremos essa semana entregando 11 envelopes, porque nós teremos 2 formas de devolução do dízimo. Algumas pessoas querem por boleto, então vamos dar umas fichinhas para se cadastrar. Outras querem com envelope. Com envelope, a pessoa vai colocar a sua contribuição e levar na missa durante o ofertório e colocar lá. O princípio da igreja é que o dízimo seja uma forma conforme as suas possibilidades, que seja sem pesar e sem constrangimento. Então ninguém precisa saber quando você devolver. Você coloca no envelope, vai lá na igreja e coloca no ofertório como seu dízimo. Depois, na próxima semana, você recebe de volta os seus envelopes. Então quem for na missa este domingo aqui na Matriz já vai receber esses envelopes, uma forma de você contribuir com o seu dízimo. Então a todos vocês que já nos ajudam, muito obrigado. E você que ainda não é dizimista, pense: se os católicos não ajudarem a sua igreja, quem irá ajudar?